E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai fundo numa questão que tira o sono de muito estudante de medicina e residente: como escolher uma especialidade cirúrgica. Mas a gente vai falar daquilo que normalmente não está nos livros, com uma visão de quem está ali, do lado, em toda cirurgia, a do anestesista. Sabe, muita gente acha que a escolha se resume a gostar do procedimento em si. Ah, eu acho legal operar coração, ou adoro cirurgia plástica. Mas será que é só isso mesmo? A verdade é que o ato cirúrgico é só a ponta do iceberg. A decisão de verdade envolve muito, mas muito mais. E olha, essa frase aqui é forte, mas é a pura verdade. Ela mostra uma armadilha clássica. A pessoa só entende como é o dia a dia, os perrengues, a rotina real daquela carreira, quando já está no meio do furacão. E aí aí já é tarde para voltar atrás. Então, para a gente não cair nessa cilada, vamos quebrar essa decisão em partes, sabe? A gente vai analisar 5 áreas que são cruciais e que juntas vão definir não só o trabalho, mas a vida inteira de um cirurgião. Mas antes de entrar nos detalhes de cada fator, tem um ponto que é fundamental. Essa escolha não é algo que se faz de uma hora para outra, no impulso. É um estudo sério que exige a mesma dedicação de se preparar para uma prova de residência, por exemplo. E por falar em se preparar, fazer uma escolha bem informada começa, claro, com ter as melhores ferramentas na mão. E aqui vai uma dica de ouro. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicoub.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil. Sério, tem provas de tudo quanto é instituição, questões comentadas, aula, resumo, é completo mesmo. Bom, com a preparação em mente, vamos para o primeiro ponto-chave que a gente precisa analisar. Beleza, vamos começar pelo começo. O ambiente de trabalho. A primeira pergunta, e talvez a mais importante, não é o que eu vou fazer, mas sim onde eu vou poder fazer isso. A especialidade escolhida vai dar liberdade para trabalhar em qualquer canto ou vai amarrar a pessoa a um tipo muito específico de hospital? E aqui a gente já vê uma bifurcação bem clara, né? De um lado, tem aquelas especialidades que dão, sei lá, uma liberdade geográfica, sabe? Dá para ir para uma cidade menor, abrir uma clínica. Já do outro, tem aquelas que dependem de uma mega infraestrutura, de tecnologia de ponta, e aí não tem jeito. A pessoa fica restrita aos grandes centros, onde a competição por um lugar ao sol é simplesmente brutal. Ok, depois de pensar no onde, a gente precisa falar sobre com quem e o quê, ou seja, o tipo de paciente e de procedimento. É aqui que entra um conceito que a gente pode chamar de potencial de dor de cabeça da rotina. E isso, pessoal, é crucial. Pois é, o que muita gente não se liga é que a cirurgia em si é só uma parte da história. O pré-operatório e, principalmente, o pós-operatório. Cara, isso é tão ou até mais importante do que o tempo que se passa com o bisturi na mão. É a jornada completa que conta. É que assim, algumas áreas simplesmente lidam com perfis de pacientes que são extremamente complexos. Pensa só, paciente cirrótico, séptico, desnutrido, paciente que já passou por químio e rádio. São pacientes que já chegam muito debilitados, onde qualquer coisinha pode complicar. Então, vocês juntam esses pacientes super complexos com procedimentos que também não são nada simples, e aí o que acontece? O tal potencial de dor de cabeça vai lá para cima, o trabalho vira uma sequência de apagar incêndios, de conversas tensas com a família no corredor do hospital, de reoperações, é um nível de estresse constante. Agora vamos para um assunto que pega: estilo de vida e grana. Porque, vamos combinar, não adianta amar o que se faz se a rotina acaba com a sua vida pessoal ou se a conta simplesmente não fecha no fim do mês. E aqui, olha, tem umas armadilhas que ninguém te conta. Essa diferença entre uma carreira focada em cirurgias eletivas, aquelas com hora marcada, e uma focada em emergências, ela muda tudo. De um lado, uma vida mais previsível, com agenda, com fins de semana. Do outro, uma rotina de bombeiro, sempre de sobreaviso, com o telefone podendo tocar a qualquer hora da madrugada. E falando em grana, tem uma palavrinha mágica que todo mundo precisa entender antes de escolher: tabela. Sim, as famosas tabelas de remuneração dos planos de saúde. É aqui que o jogo financeiro é jogado e muita gente só descobre isso tarde demais. E segura essa, o senso comum diria que uma cirurgia mais complexa, mais longa, paga mais, certo? Pois é, errado. Em muitas especialidades, a lógica é completamente o contrário. Tem procedimento super difícil que paga pessimamente mal. É de cair o queixo. Dá uma olhada nesse exemplo. É a armadilha na prática. Tem especialidade que o cirurgião fica 4, 5 horas numa cirurgia de altíssima complexidade e recebe uma mixaria.
Enquanto isso, um colega de outra área faz um procedimento de 30 minutos e ganha 4 ou 5 vezes mais. É uma verdadeira pegadinha financeira. E não para por aí. Outra coisa para ficar de olho é de onde vem o dinheiro. Algumas especialidades dependem quase 100% do SUS, que a gente sabe como são as condições e a remuneração. Outras já conseguem ter uma fatia muito maior de pacientes particulares ou de bons convênios. Isso, obviamente, muda o jogo completamente. Para fechar, vamos pensar um pouco como um negócio. A carreira que está sendo construída vai transformar o profissional em uma commodity, ou seja, alguém que compete basicamente por preço, ou vai permitir que ele se torne uma grife, uma marca de referência que as pessoas procuram e pagam mais por isso? É exatamente isso. Tem área que o cirurgião é só mais um. Se ele cobra mais caro, o paciente vai no do lado sem pensar duas vezes. Mas em outras, é possível construir um nome, uma marca, tão forte que o paciente não quer outro. Ele paga o que for preciso para operar com aquele profissional específico. O nome da pessoa vira sinônimo de qualidade. Então, o resumo da ópera é esse aqui. Em vez de ficar só no "ah, eu gosto dessa cirurgia", a ideia é usar esse checklist como um guia. É passar qualquer especialidade que se esteja considerando por esse filtro de 5 pontos. Isso sim é tomar uma decisão de forma estratégica e consciente. Porque no final do dia, a pergunta é essa. A escolha não é sobre qual bisturi usar ou qual técnica é mais interessante. É sobre qual vida, qual carreira se está desenhando para o futuro. É uma decisão de arquitetura de vida, muito mais do que só uma escolha profissional.